Olá, pessoal! Chegamos finalmente à nossa 10ª teleaula e é com grande alegria que a gente vai encerrar hoje essas teleaulas. Já quero de antemão agradecer a todos vocês que têm acompanhado as nossas aulas de inglês instrumental e colocar vocês a par do que a gente vai fazer hoje, né? Nós temos então como última teleaula uma proposta para trabalhar com textos. Então nós selecionamos alguns textos, não vamos conseguir, né, no tempo previsto, traduzir todos palavra por palavra. A gente vai tentar trabalhar com as estratégias de leitura e também trazer à tona algumas questões de gramática que nós estudamos nessas teleaulas anteriores. Então nós vamos começar, quero chamar vocês aqui para o slide. Primeiro que nós vamos trabalhar é a correspondência, é um tipo, né, de texto. Então, a gente tem aqui um texto fazendo aquele primeiro momento, como a gente viu nas estratégias de leitura, que antes de ler o texto a gente olha o formato do texto, a gente já percebe aqui que é uma correspondência, pode ser um e-mail, né, aqui não tem o endereço de e-mail, mas mais uma estrutura de carta, mas se fosse um e-mail, a gente tem aqui para quem está indo, né, e de quem é essa correspondência. Temos também uma data, então números, lembram, são marcas tipográficas que a gente não precisa do conhecimento de língua para poder entender. Aqui ele está falando que alguma coisa vai acontecer nessa data, 25 de fevereiro, né? E traz aqui um cognato, discuss, discutir, e traz também mais cognatos, training plan, né? Um plano de treinamento. E aí ele tem aqui mais um cognato, prepare, prepare, né? E proposals, que lembra muito proposta. E mais uma data, 22 de fevereiro. E aí ele termina, né? Agradecendo, thank you. Então, eu não fiz toda a tradução, estou aqui fazendo de conta que sou uma pessoa que entenderia apenas algumas palavras, certo? O próximo texto, o texto B, já traz mais detalhes. Então, fazendo um estudo do formato do texto, né, do layout do texto, a gente vê aqui que tem um endereço desse lado, um endereço do outro. Temos a data, assim como tinha no outro, mas agora já começo, né, com uma maneira de cumprimentar diferente, dear, sir, madam, né? Então, assim, mais formal. A gente percebe, né, que aqui na assinatura tem, né, um título, além do nome da pessoa, tem a função, né, que ela exerce, Personal Assistant to Robert Powell. Então, você vê que é uma carta mais formal. E está escrevendo aqui, I'm writing to inquire about room vacancies. Então, está pedindo, né, está escrevendo sobre vagas em quartos. Então, provavelmente é relacionado ao hotel, como a gente viu aqui em cima. Então, ó, hotel é um cognato. A gente já entende que essa correspondência é para um hotel e quem está mandando é alguém que trabalha em banco, National Bank. E ele está falando, né, de vagas em quartos e tem data, ó, de 10 a 14. Depois ele fala que precisa de 2 quartos. Olha aqui um cognato, preferable, tem também aqui um sufixo, né, preferivelmente com comunicação, facilidades de comunicação para computadores. Todas essas palavras aqui são cognatas, dá pra gente entender. I would grateful it could send me a quotation. Então ele está pedindo uma cotação, a gente dá para entender, né, sobre o quê? Os quartos, ok? Então também um texto tranquilo para a gente conseguir entender. No último, é um texto bem formal. Chama aqui a pessoa pelo primeiro nome, querida Alexandre. Já começa, how are you doing, como você vai, né? Are you already know, as you already know, next week we are having our 5th meeting. Então tá falando do 5º encontro. I'm waiting for the names of the participants. Está esperando os nomes dos participantes. Arrival time, então está falando do horário de chegada, e flight number, número do voo.
e termina, né? Could you send me this information as soon as possible? Assim que possível. Ela quer o quê? Essas informações. Que informações? Nomes, horário de chegada, né? E o número do voo para esse quinto encontro. E assina Anne. Então, se você tivesse que responder a questões, atividades sobre esses textos, você ia usar a estratégia de leitura, né? O scanning, que você volta lá. Que dia será a reunião do texto A? Então, se nós voltarmos os slides no texto A, ele está mandando essa correspondência no dia 20, mas ele diz que o encontro será 25 de fevereiro. Então, não vou ler tudo. Eu vou direto na data que eu estou querendo. Depois ele faz a pergunta, quantos quartos? Então, ele quer saber quantos quartos estão sendo solicitados no texto B. Volto ao texto B e já procuro logo onde tem a palavra rooms e vejo que eles estão pedindo 2 rooms, 2 quartos. Então, não preciso ler tudo de novo, já volto lá e respondo, né, que são 2 quartos. Quais informações a Anne está pedindo, né, a Alexandra no texto C? Então, eu já tinha marcado quando li o texto, ela está pedindo o horário, o número do voo e os nomes. Então, não li tudo de novo para poder responder. Quando a gente agora for para os próximos textos, eles não são mais correspondências, são ads, anúncios. O primeiro anúncio, né, já tem aqui, eu já dou uma olhada nele, ele já é um anúncio mais moderno, tem um endereço, né, eletrônico, tem telefone, está falando para ligar para essa pessoa, e aqui no título ele fala get involved, né, and volunteer to help make a difference in your community, chamando para fazer a diferença, se envolver e fazer a diferença na sua comunidade, né? Então está chamando pessoas para ajudar, né? Pessoas que sofrem, têm o HIV, né? Tem essa doença através de ligações. E aqui ele coloca que você vai trabalhar como health educators, educadores, né? De saúde. Ele quer que sejam pessoas o quê? Is looking for dedicated people, pessoas dedicadas, né? E aqui ele fala, you will respond to a variety call, nós vamos então responder a uma variedade de ligações, né? E aí você vai relatar tudo isso, né? Em inglês, tá? Pessoas que vão estar falando inglês, em espanhol e também pessoas das Filipinas, ok? Então esse é o primeiro texto. Nós temos depois o texto B, que tem esse formato aqui. Então antes de ir para o texto eu vejo que tem informações a serem preenchidas nesse texto. Aqui diz, yes, please send me the newspapers to address below. Sim, mande-me o jornal para o endereço abaixo. Enclosed is my check payable to Sterling Rose Press, né? Então ele está junto, ele está mandando, né, o cheque, né, de pagamento que está sendo enviado nominal a essa empresa. E aí ele pede as informações, nome, endereço, cidade, estado e também o CEP para poder enviar esse newspaper. Então provavelmente tinha um texto anunciando esse jornal e você se inscreveu para ser um assinante desse jornal. Vamos ver, se você tem questões sobre esse texto, né, você também não vai ler ele todo de novo. Sobre o texto A, ele pergunta que tipo de pessoa, né, ele está sendo requisitado. Você volta lá no texto e vê aqui, você lembra que no começo ele fala que está procurando por dedicated people, pessoas dedicadas. Depois, na segunda questão, ele fala para quem está sendo enviado o pagamento do texto B. Aí você vai para o texto B e vê que ele fala que está fazendo, né, um cheque para quem? Sterling Rose Press, certo? E para encerrar, nós temos news, notícias. Os últimos textos que nós temos são de notícias. O texto A está falando de um homem britânico, né, e que se machucou. Né? Aí ele dá o dia na quarta-feira e também ele fala, né, que ele estava numa luta de touros, né, during a bull run.
ok? Aquelas corridas, né, que fazem provavelmente na Espanha, tem esse tipo, né, Bull Run. In the third day of San Fermin Festival, nesse festival São Firmino, que foi imortalizado por Ernest Hemingway. Aqui o seu conhecimento de mundo pode te ajudar a saber, né, que era um escritor. Aí ele dá os dados de quem se machucou, o Derek White, aí coloca a idade, né, da Inglaterra, was the first foreign injury this year, foi o primeiro estrangeiro que se machucou esse ano, né, an American was killed, um americano morreu, foi morto, né, at the festival 2 years ago, há 2 anos atrás, ok, que teve um machucado no abdômen. O texto B já é uma notícia que já começa falando que é de Jerusalém. O que eu sei sobre Jerusalém? Eu sei que ele está sempre em conflito, então já meu conhecimento de mundo sobre tudo, né, que eu já ouvi nas notícias sobre Jerusalém vai me ajudar. E aqui ele já começa dizendo que uma bomba, né, explodiu perto de um ônibus de Israel, aqui Israel Bus, in the West Bank, também na quarta-feira, né? E diz que uma pessoa se machucou, pelo menos foi o que a segurança, security, disse. Aí, fontes disseram, né, que os estudantes seminaristas judeus estavam num veículo, aqui temos um cognato, dá para ver que é um veículo, e que o incidente ocorreu, aí ele fala, né, que é perto dessa área aqui de Nablus. O rádio, né, a rádio de Israel, aqui também a gente tem cognato, diz que essa carga de explosivo, né, aconteceu, essa explosão aconteceu próximo, near, né, an army jeep, de um jeep do exército. Um jeep também é um cognato, a gente reconhece, né, de guardas, e que o ônibus estava, né, conduzindo os seminaristas, os estudantes seminaristas na estrada, ok? On a road inside Israel controlled territory, dentro do território controlado de Israel, perto desse local, Nablus. E o último texto é de Angola, né? E diz que 14 civilians, 14 é o número aqui, né? 14 civis foram massacrados, né, numa estrada e perto da parte central de Angola, né? E aí ele dá o nome desse local aqui, Kokonda, e diz que um militar oficial, também é military oficial, vejam que é um cognato da África, né? Do país da África, disse, né? Deu essa notícia na quarta-feira, né? E ele faz parte das Forças Armadas angolanas, ok? Quais são as atividades, então? O nome do festival do texto A, eu me lembro, que é São Firmino, mas a gente olha lá, você já vai direto no texto e lembra. San Fermin Festival, então não preciso ler o texto todo. Depois, quantas pessoas foram massacradas em uma emboscada em Angola? No texto C. Então vamos ver aqui um número, 14, olha só. Depois ele pergunta, o último, que tipo de pessoas estavam dentro do ônibus em Israel? Eu lembro que a gente viu que tinha alguma coisa a ver com seminarista, então aqui, ó, Jewish Seminary Students, ok? Então, alunos, o que a gente pôde perceber é que, através das estratégias de leitura e do conhecimento de vocabulário, de gramática que nós temos, é possível ter uma ideia geral do texto e responder a algumas questões básicas, né? Então vocês vejam que eu não fui traduzindo o texto ao pé da letra, palavra por palavra, mas fui pegando, né, as palavras cognatas, palavras que a gente já conhece, que faz parte do nosso vocabulário, porque a maioria de nós já tem estudado inglês desde do 6º ano, do Fundamental 2, e também temos todo o nosso conhecimento de mundo que nos ajuda a entender sobre o que o texto está falando. E não aprendemos que a gente primeiro olha o layout, depois a gente lê o texto, depois quando a gente vai responder as questões a gente não precisa ler o texto todo novamente, mas já vai em cima daquela questão. Então foi possível, né, utilizarmos aquilo que nós vimos nas 9 teleaulas, não tudo, mas algumas coisas que vimos nessas teleaulas passadas, agora, né, nessa nossa última aula, através do estudo de texto.
Espero que realmente tenha sido útil para vocês as informações, as dicas que nós estamos deixando aqui para vocês. E com certeza, se você procurar, pesquisar, se aprofundar, você vai ter um grande crescimento em relação ao estudo da língua inglesa. Um abraço a todos, obrigado por terem nos acompanhado nesse curso e desejo sucesso a todos vocês.